Beleza, vamos lá. Acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo, então deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje. Olá, Heitor, bem-vindo! Hoje é a live do futuro. Vou colocar o nome dela aqui. A gente vai... Ops! Foi legal. A gente vai falar hoje sobre como que vai ser o mercado financeiro no futuro, né? Os investimentos que estão por vir aí, quais são as tendências. Bem-vindo, Marcos. Isso, muito obrigada por mandarem corações. Isso vai ser super importante para o Instagram avisar que eu tô ao vivo. Então, deixa eu fazer uma introdução como é que eu cheguei nessa live aqui, né? Porque eu não tenho bola de cristal, né? Acredito que você também não tenha. E não dá pra gente prever o futuro, não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Mas tem muitas tendências já acontecendo aí que dá pra ter uma noção, assim, quais caminhos que a gente vai seguir para os próximos 10, 20 anos. É claro que algumas coisas, né, pode acontecer alguns percalços aí no meio do caminho, percalços políticos, por exemplo, né, alguma ruptura política grande, isso aqui no Brasil interfere muito no mercado financeiro, qualquer país, né, mas nossa economia em desenvolvimento muda muita coisa, mas a princípio algumas coisas que estão acontecendo, já vem acontecendo, estão se acelerando ou estão nascendo agora com toda a tendência de ficar, eu acho que são altamente prováveis de acontecer. E além disso, vou falar também sobre o que você, investidor brasileiro, vai precisar fazer para ficar aí antenado na nova situação, ficar preparado para esse novo mundo do mercado financeiro. Bem-vinda, Lidiane, que bom te ver. Bom, deixa eu primeiro começar fazendo algumas perguntinhas aqui. Quem quiser pode ir respondendo aí ao longo da live, eu pergunto de novo para quem estiver entrando depois. Vocês têm, assim, algum palpite sobre alguma tendência para o futuro, né? Tanto o mercado de investimentos aqui no Brasil quanto fora. E não só o mercado de investimentos, né? O mercado financeiro como um todo, porque o mercado de investimento ele está completamente ligado ao mercado financeiro, né? Quando eu chamo de mercado financeiro, o que eu quero dizer? O mercado financeiro abrange a parte de pagamentos, né? Sistemas de pagamento. Então, antigamente você tinha basicamente lá o dinheiro que você sacava e pagava as coisas em dinheiro. Aí hoje em dia você já tem várias formas de fazer pagamentos online, cartões e outras modalidades. Agora, mais recentemente surgiu o Pix, né? Que foi a super evolução aí que o Banco Central tomou para si e fez acontecer mesmo. Então, o mercado financeiro, ele também abrange a parte de crédito, né, de financiamentos, que é essencial porque são os dois lados do investimento, né? O investimento é o quê? É uma pessoa que está com dinheiro sobrando, digamos assim, e aplica, né, investe no mercado financeiro para que esse mercado financeiro empreste, né, ou melhor, alugue, que o mercado financeiro não empresta nada para ninguém, né? Ele aluga o dinheiro, que ele cobra juros de volta, e aí esse dinheiro vai ser entregue para uma pessoa que está com o caixa no negativo, digamos assim, né? E nem sempre isso é ruim, não, tá? Às vezes é uma empresa que está querendo investir, às vezes é uma pessoa empreendedora que teve uma ideia de negócio, que é um capital inicial para poder começar um negócio. Então, às vezes é uma situação muito positiva, né? Deficitária, mas muito positiva. E é isso, esse fluxo aí, né? De quem está sobrando, investir e ir para quem está faltando, que gera todo esse movimento aí dos investimentos. Então, não existe o investimento se não tiver a ponta lá que pega o dinheiro emprestado, né?
Isso é fundamental, seja essa ponta aí pessoas físicas ou empresas. Bem-vinda, Regina, que bom que você chegou. Bem, então vamos lá, deixa eu começar aqui com a primeira tendência, né? A primeira tendência que eu queria destacar é a seguinte: juros cada vez mais baixos no mundo todo, tá? Isso não é uma característica só do Brasil. No Brasil, o que está acontecendo foi um movimento bem significativo, né? Bem importante. Por quê? Primeiro que a gente tinha um histórico, né, de hiperinflação. Então, assim, inclusive, a gente teve muitos planos financeiros, a gente teve muitas moedas na tentativa de combater a inflação. A gente, inclusive, tentou aí medidas, né, diferentes que não deram resultado, e a gente teve as mais variadas, congelamento de preços, por exemplo, né, e a gente viu que isso não funciona na prática. Opa, já tem aqui uma sugestão do que vai acontecer: investimento em empresas de alta tecnologia. Boa! Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Essa é uma tendência. Então, assim, a gente tem um histórico aqui no Brasil de muita inflação. A gente estava sempre, assim, combatendo a inflação. E um dos mecanismos mais eficazes, né, empiricamente, de combate à inflação é a taxa de juros elevada, né? Quanto mais você aumenta a taxa de juros, mais você controla a inflação. Então, a gente teve juros altíssimos no Brasil durante muito tempo. Inclusive, eu peguei esses dias, tá até aqui, eu fui organizar meus documentos e eu encontrei A gente, antigamente, quando você investia no CDB do seu banco, você recebia uma cartinha, né, com o investimento que você estava fazendo. Daqui é do Banco Real, um CDB que eu fiz no Banco Real em 2009. E, assim, a rentabilidade era um negócio, assim, altíssimo, coisa de 12% por ano, né? Um título de risco super baixo, com liquidez diária. Imagina, nunca ia render isso hoje em dia, né? Mas naquela época era assim. Bem-vinda, Cristina, que bom que você chegou. E aí eu achei outras coisas aqui super interessantes também. Encontrei um empréstimo aqui que eu fiz, sei lá do que tinha, assim, juros de 104% ao ano, né? Então você vê, um empréstimo custava 104% ao ano de juros, né? Só de juros. Deixa eu ver que ano foi esse aqui. Foi 2009 também, né? Muito, muito interessante. Então, assim, essas taxas de juros eram naturais antigamente no Brasil, né? Era isso, era assim que a gente vivia. E de um tempo para cá, a gente conseguiu primeiro controlar a inflação, né? Principalmente aí com o Plano Real. E depois a gente já teve momentos aí da inflação oscilando bastante, 2013, 2014, mas a gente depois conseguiu de novo colocá-la sob controle, e aí isso permitiu que os juros caíssem, né? Permitiu que a gente pudesse realmente baixar nossa taxa de juros. Então, para vocês terem uma ideia, de 2014, 2015, quando ela estava lá em 14% ao ano, para hoje, né, 2021, a gente está com uma taxa de 2% ao ano de taxa básica de juros da economia, né, a taxa Selic. Então, essa é uma queda, assim, muito grande e muito significativa para o Brasil. É um recorde histórico. Então, você imagina aí que a gente teve essa queda de juros no Brasil por causa desse nosso histórico. Só que no mundo todo, esse também é um movimento que veio para ficar, né? Inclusive, assim, antigamente a gente tinha já algumas economias mais desenvolvidas com juros baixos e outras economias que ainda estavam em desenvolvimento com os juros começando a cair, como a gente está hoje. Só que agora a gente já tem algumas economias aí ao redor do mundo com juros de 0,5% ao ano, né? Essa taxa básica de juros. São países que já convivem com o juro real negativo há alguns anos e isso vai continuar acontecendo. Inclusive, isso acontece hoje no Brasil, né? Hoje no Brasil, nosso juro real é negativo. O que é o juro real? É quando você pega essa taxa básica aí de juros da economia, né? Que no nosso caso aqui no Brasil é a taxa Selic,
está em 2% ao ano, e você diminui a inflação. A inflação bateu 3,5%, 4% no ano passado, então você tira aí e você fica com um juro real negativo, né? Isso já é comum em outros países, isso já é assim há muito tempo em outros países, Estados Unidos, Japão, alguns países da Europa, e vai continuar sendo cada vez mais. A gente está num momento realmente de juros mais baixos no mundo todo. Isso é positivo para a economia, para a sociedade brasileira, apesar de que dá um pouquinho mais de trabalho para o investidor aí, para ele conseguir uma rentabilidade boa, ele tem que tomar mais risco, mas isso é positivo. Então, esse cenário de juros mais baixos no mundo todo veio para ficar, não é somente aqui, apesar de que a gente, para esse ano de 2021, aqui no Brasil, a gente tem uma expectativa que a taxa Selic vai subir um pouquinho para 3% ao ano, né? Mas ainda assim vai ficar um valor super baixo em comparação a outros anos aí da taxa Selic. Bem, depois eu falo o que isso implica, né, pra gente. Primeiro eu vou mostrar assim as tendências. Segunda tendência muito forte, né, que já começou a acontecer também e que vai continuar crescendo para os próximos anos, é essa questão da globalização do mercado financeiro. Oi, Lívia, bem-vinda! Então, no futuro, a gente vai ter um mercado financeiro cada vez mais globalizado, né? Cada vez mais interconectado entre os países. O que eu quero dizer com isso na prática, né? Eu quero dizer brasileiros conseguindo acessar investimentos de fora do Brasil e muito mais estrangeiros conseguindo acessar os investimentos aqui de dentro do Brasil, né? A gente já tem muitos estrangeiros investindo dentro do Brasil, porque lá fora as economias já são mais maduras e essas pessoas acabam conseguindo já vir aqui pro Brasil. Boa noite. Mas eu acho que isso ainda vai aumentar ainda mais, principalmente se a nossa economia conseguir se estabilizar, vai atrair cada vez mais investidores. E nós do Brasil, a gente ainda investe muito pouco lá fora, muito pouquinho, assim, é um percentual muito pequeno. E a gente vai conseguir investir cada vez mais, sim, e isso é ótimo, né? Por que isso é bom? Isso é bom por vários motivos, mas o primeiro motivo, né, que é bom o brasileiro poder investir lá fora, é que a gente diversifica um risco chamado risco de jurisdição. Significa o seguinte: se alguma coisa der errado aqui no Brasil, né, como já aconteceu na nossa recessão econômica ali de 2015 até 2019, a gente entrou em recessão por uma questão interna aqui do Brasil, e aí o dinheiro que a gente tem aplicado aqui no Brasil, ele vai perdendo valor, né? Ou então fica ali um investimento que não rende bem, a gente fica numa situação difícil. E quando a gente tem um pouco do nosso patrimônio investido no Brasil e um pouco do nosso patrimônio investido em outros países, a gente diversifica esse risco, né? A chance de o Brasil e o outro país em que você tem dinheiro aplicado terem uma crise, uma recessão econômica ao mesmo tempo é muito menor do que um só deles, né? Outra vantagem muito boa de os brasileiros conseguirem cada vez mais investir fora é o seguinte: oi Mário, bem-vindo! Outra vantagem muito grande de investir fora do Brasil é a gente conseguir acessar investimentos cada vez mais diferentes, né? E melhores também, né? Porque quando a gente pega economias muito mais avançadas do que a nossa, como os Estados Unidos, a União Europeia, a gente tem produtos financeiros muito mais complexos, muito mais robustos, diferentes entre si, né? Que atendem a diferentes objetivos, a diferentes perfis de investidores. Então é ótimo que a gente possa mesmo cada vez investir mais lá fora. E essa é uma tendência, ela já está bem presente, né? Mas a gente já tem poucas pessoas fazendo isso. E eu acho que a gente vai ter cada vez mais produtos acessíveis a mais brasileiros e cada vez mais brasileiros investindo, né? Então, por exemplo, só para dar alguns exemplos bem pontuais que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Primeiro são as ETFs de índices internacionais, né? Então, alguém aí já ouviu falar sobre a ETF do SP500, que é o índice das bolsas americanas, né? A gente tem duas ETFs do SP500 aqui na Bolsa Brasileira, né? Esse é um investimento super acessível, né? Primeiro que você consegue comprar aí 10 cotas com menos do que R$3.000, então não é um valor tão exorbitante. Segundo,
que você consegue diversificar, até porque você tem 2 ETFs possíveis para investir lá no SP500. Terceiro, porque o seu dinheiro fica dentro do Brasil, né? Você não precisa remeter o dinheiro para fora e aí isso torna mais complexo preencher lá a declaração de imposto de renda. Então, o seu dinheiro mantém no Brasil, você investe através da sua corretora, tudo normal, só que você já está atrelando o valor ao dólar, né, americano. Tem outras ETFs, né? Agora a gente tem um ETF atrelado ao índice europeu, né, o MSCI da Europa, que é uma ETF que a XP lançou aqui no Brasil, lançou agora finalzinho de janeiro. Tem uma ETF de um índice da Bolsa Chinesa, né, as bolsas chinesas, tem um índice também, o MSCI, que é uma ETF lançada pela XP também. Olá, Jennifer, bem-vinda! Então, assim, só de ETF a gente já tem várias, né? E você podendo atrelar o seu dinheiro ao euro, a várias moedas. Então, isso é bem legal. Outro investimento que também você com certeza já ouviu falar, os BDRs, né? BDR, até novembro do ano passado, até outubro, na verdade, que foi quando saiu a alteração lá da CVM, eles até já existiam BDRs no Brasil, né? Ou seja, ações de empresas lá de fora, de bolsas de outros países, que eram negociadas através de recibos aqui no Brasil, né? Que você podia investir nessa ação, você não estaria comprando diretamente a ação, mas você estaria investindo nessa ação através desse BDR, desse recibo. Só que esse tipo de investimento, ele era permitido apenas para investidores qualificados. O que é isso? São aquelas pessoas que já têm, no mínimo, R$1 milhão em investimentos financeiros. Então, era bem restrito, né? Agora, depois que a CVM alterou lá essa regra, no finalzinho do ano passado, a partir de novembro, os BDRs já estão liberados, né? Ou seja, qualquer investidor brasileiro pode aplicar o seu dinheiro num BDR. Então, agora você já pode, daí da sua casa, através da sua corretora, investir em ações da Apple, do Google, de quem mais você quiser que tenha BDRs aqui no Brasil. A Tesla, né? A Tesla foi um case aí dos últimos 4 meses, então também já tem o BDR dela aqui. Então existem várias oportunidades aí e tem muitas outras coisas acontecendo, né? Por exemplo, você hoje já tem empresas nos Estados Unidos e em outros países que montaram produtos financeiros especificamente para vender para o Brasil, né? Para vender para o brasileiro. Então, são produtos financeiros que estão lá sediados. A sede são outros países, mas eles estão atrelados à Bolsa Americana, né? E eles são ofertados a brasileiros, eles são montadinhos para os brasileiros. Então, você tem tudo que você precisa para remeter o seu dinheiro para fora, para fazer o câmbio, para ter a estrutura jurídica que você precisa ter para poder fazer essa remessa e depois repatriar quando você quiser resgatar. Te ajuda, mostra como é que faz o preenchimento da declaração lá do imposto de renda, porque você vai declarar esse investimento certinho. Então, são produtos financeiros de investimentos, alguns com capa de seguro de vida também, super interessantes e que já estão disponíveis para brasileiros. Então, assim, eu conheço um, por exemplo, que ele exige um mínimo de investimento de $200 por mês, né? Aí tem lá as regras desse produto e tudo mais. Mas $200 por mês, hoje vai dar aí entre mil e poucos reais por mês, também é um valor mais acessível, né? Eu falo mais acessível porque, assim, primeiro, né? Comparando com o BDR de antigamente, você só podia investir se já tivesse R$1 milhão aplicados. Então, já era um corte bem alto. E depois, tem muitos produtos hoje que são a partir de R$50 mil ou a partir de $75 mil, né? Para investir só naquele produto. Então, você ter um produto que o seu dinheiro vai estar aplicado lá nos Estados Unidos, às vezes em diferentes tipos de aplicações, em bonds vinculados a tesouro deles, ou então em ações, e você aporta mil e poucos reais por mês, é muito mais acessível, né? E fora outras 1000 coisas. Aliás, tem uma coisa bem interessante também.
fundos de investimento, a gente hoje já tem, né? Já foi liberado, se não me engano, em 2016. Em 2016, a CVM liberou que fundos de investimento brasileiros pudessem aplicar o dinheiro do fundo em bolsas globais, né? Esse tipo de fundo, dependendo da regra do fundo, ele ainda é voltado apenas para investidor qualificado. Mas eu tenho muita esperança que isso vai mudar nos próximos anos também, que a CVM em algum momento vai flexibilizar essa regra e vai permitir que esses fundos de investimento nacionais que aplicam dinheiro em bolsas dos Estados Unidos, da União Europeia, da Ásia, possam ser acessados por investidores que não sejam qualificados, né? Que tenham menos do que R$1 milhão aplicados no mercado financeiro. Então, isso também vai ser uma outra abertura bem legal. Mas só o fato de poder existir esse fundo, né, já é interessante também, porque antigamente não podia, né? Todos os fundos de investimento no Brasil, eles tinham um limite que eles podiam investir fora, e era um limite bem pequeno. E hoje em dia não tem mais esse limite. Então, inclusive eu trabalhei com uma casa gestora, né, que tem um fundo de investimento de ações global, investe principalmente nas bolsas americanas, 2 ou 3 bolsas da Inglaterra, da Europa e bolsa da China. E na China, assim, era metade do fundo era na China. E o gestor me falou infinitas vezes, né, Ana, você não faz ideia a quantidade de opções maravilhosas, de empresas com potencial de crescimento, de mercados novos surgindo lá fora o tempo todo, né? O tempo todo está surgindo coisa. Quer dizer, o Brasil, por mais que seja um país grande, né, ainda tem uma economia bem pequena, né, em comparação a outros países. Então a gente tem poucas oportunidades aqui dentro ainda, né? Espero que isso mude nos próximos anos. Mas então a gente poder acessar outros países é maravilhoso também. Outra tendência, né? E aí eu sei que... Bem-vinda, Letícia! Que o Heitor colocou aqui, né? Que a questão da tecnologia, investimento em empresas de tecnologia. Então, tecnologia é uma das principais tendências para todo o mercado financeiro, né? E aí também, não só no Brasil, mas fora também. Então, e aí tem várias coisas, né, dentro desse tópico aí, tecnologia, que vão impactar o mercado financeiro. Então, assim, para começar, uma delas vocês já devem até ter conta, são os bancos digitais, né? Gente, os bancos digitais, alguns nem são bancos, né? O Nubank, por exemplo, ele ainda nem é um banco. Mas assim, eles já estão revolucionando muita coisa. Por quê? Os bancos tradicionais, o mercado bancário aqui no Brasil é muito concentrado, né? A gente tem aí, você lembra de 5 bancos, né? Claro, quando você vai para bancos menores, bancos especializados em algum setor e tal, você já tem um número maior. Mas se você for falar em banco de varejo, né, banco comercial, para você abrir uma conta e receber seu pagamento e fazer os seus pagamentos também, a gente tem pouquíssimas opções, né? Muito restrito. E ao longo dos últimos anos foi diminuindo cada vez mais, né? Algumas bandeiras que a gente tinha aqui foram sendo compradas, fecharam e foram embora. Então, assim, esse é um problema muito sério que o Brasil tem, né? Quando você tem um mercado muito concentrado, você não tem uma boa concorrência, e aí o serviço começa a ficar ruim, começa a cobrar muito caro e o consumidor tem que ficar aí porque é isso mesmo que tem. Então, a chegada dos bancos digitais aqui no Brasil deu um respiro, né? Ainda não é o ideal, a gente ainda precisa ter muito mais bancos, mas eu enxergo aí, assim, uma luz no fim do túnel para essa questão dos bancos, né? Há muitos anos a gente vem sofrendo com poucos bancos e agora a gente tem pelo menos aí esse canal dos bancos digitais. E não são só os bancos digitais, não. Todas as fintechs, né? Não sei se você já ouviu falar nesse termo, fintech, mas as fintechs são empresas, startups da área financeira. E aí também é um mundo, né? Tem de tudo. Então tem empresa startup que nasce para lançar um novo meio de pagamento, né? E aí também tem algumas bem conhecidas. Tem startup que nasce para fazer operação de câmbio, né? Remessa para o exterior, você também já deve ter ouvido falar de algumas. Tem startup que nasce com um modelo revolucionário de crédito, né? Para emprestar dinheiro para pessoas, seja com foco em baixa renda, com foco em empreendedorismo, com foco em empresas que vão fazer fusão e aquisição, enfim, qualquer que seja o foco, mas startups bem legais, aí, só para dar um exemplo assim, de uma inovação possível dentro dessa área.
Você tem uma fintech que nasce com o objetivo de utilizar a inteligência artificial na hora de emprestar dinheiro para as pessoas, né? Como é que se faz isso? Como é que funciona quando você vai pegar empréstimo num banco tradicional? Você chega lá, ele vai buscar o seu CPF em várias listas que existem no mercado e descobrir se você é um cliente que já ficou devendo na praça, vai ter um risco mais alto, ou se você é um cliente, a ficha limpa, né, digamos assim, que provavelmente vai ter um risco super baixo de calote, então ele vai te emprestar dinheiro mais facilmente. Só que só essas listas, né, ainda, assim, hoje em dia já é pouca informação, né? A gente hoje já tem muitas outras fontes de informação que a gente pode incluir aí. Só que a gente também não consegue fazer isso, né, olhar esse monte de outras informações, se não for através de um robô, né, de uma inteligência artificial, de algum software com designer, com machine learning, enfim, porque são informações mais pulverizadas, né? Agora você imagina, e tem outra situação também, né? Pessoas um pouco fora do perfil, né? Pessoas que antes eram de uma camada que não conseguia pegar empréstimo ainda, né? E aí ela consegue ir crescendo, vai melhorando o salário dela, ela já chega num patamar que assim, poxa, agora ela consegue financiar algumas coisas, financiar um carro, só que ela não tem histórico, né, de crédito no mercado. Então, ela às vezes acaba pagando uns juros mais altos porque não tem o histórico, mas ela é uma ótima pagadora. Então, aí surge uma fintech que decide usar inteligência artificial para poder pensar, olhar todas essas outras fontes de informação sobre um ser humano, né? E aí são aquelas pegadas que você deixa lá na internet, né? Todas as suas pegadas na internet. Para poder te avaliar, né? Se você vai ter um risco mais alto e aí, cara, melhor não emprestar porque o risco de calote é grande, ou então não, tem um risco baixo, vamos emprestar, vamos fazer uma taxa de juros mais baixa porque esse cliente é um cliente que tem perfil de bom pagador. Enfim, então são essas inovações aí dentro da área de fintechs que estão chegando. Outra área também que a tecnologia também tá influenciando muito a questão dos meios de pagamento, né? A última estrela é o Pix, né? Foi lançado recentemente, mas antes dele, né, já vinham sendo lançados várias opções, né? Então, assim, é claro que a gente ainda fica um pouco restrito, né? É o cartão de crédito, é o cartão de débito, mas essas empresas, né, PagSeguro, PayPal, também facilitaram muito, né, a vida das pessoas, porque antes você queria ter um e-commerce, né? Então você tinha que oferecer aquelas bandeiras, todas aquelas bandeiras de cartão, né? E aí o seu cliente ia passar o cartão direto no seu site, então você tinha que oferecer todo aquele aparato de segurança e tudo mais. Quando surgiu esse intermediário aí no meio, né, um PagSeguro, um PayPal da vida, isso facilitou muito, porque é o PagSeguro que vai ficar responsável pelo pagamento do cliente. A loja, ela não precisa se preocupar com isso, né? Ela não tem que fazer parceria com as bandeiras de cartão, enfim, ela vai pagar um percentual lá para aquele intermediário, mas em compensação ela não precisa ter todo aquele esquema, aquela estrutura de segurança, porque ela não vai receber a informação do cliente, né, financeira do cliente diretamente. E aí esse intermediário ele é grande o suficiente para oferecer todas as medidas de segurança possíveis, enfim. Então são muitas outras coisas. A questão do Pix, eu acho que a principal assim, evolução, do meu ponto de vista, foi o pagamento e as transações, né, transferências, enfim, em fins de semana, em feriados, em horários não comerciais. Porque isso era uma grande lacuna ainda nossa, né? Você não conseguia fazer uma transferência, a não ser que fosse do mesmo banco, e mesmo assim, às vezes, era um pouco restrito. Então, isso foi uma mega evolução também, né? Então, assim, a tecnologia ainda vai revolucionar muito mais esse mercado financeiro e também a área de investimentos, né? Então, por exemplo, a gente já tem hoje alguns robôs que operam bolsa de valores, operam forex, que é um mercado que não tem no Brasil, só de moedas, né? E eu acho que a gente vai ter cada vez mais, e eu acho que o principal não é só ter o robô operando, né? O robô operar é legal, ele traz alguns resultados interessantes, mas eu acho que você ter um robô dentro de uma equipe de gestão, porque aí você tem tanto o olhar da inteligência artificial, que consegue fazer realmente alguns cálculos numa velocidade que a gente não consegue,
mas você tem também o direcionamento de um gestor pessoa, né, que consegue ter uma visão de tendência, de mercado, de longo prazo, infinitamente melhor do que a da inteligência artificial, que se baseia somente nos dados passados, né, e não nos dados futuros. Então, tem muita coisa assim que eu acho que ainda vai evoluir essa questão dos robôs. Talvez essa integração aí maior, né, robôs dentro de equipes humanas. Então, acho que isso aí também ainda vai mudar muito esse mercado. E já está disponível, né? A gente já tem um robô que opera, tem até mais de um, que opera a Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, você tem que procurar a empresa, né, a corretora que você vai aplicar o seu dinheiro através dela para poder contratar o serviço financeiro desse robô. E aí o robô opera para vários clientes ao mesmo tempo, né? E tem lá fora também, né? Foi umas 2 semanas atrás que eu assisti a uma apresentação de uma empresa que tem um robô operando nesse mercado aí, no mercado de Forex, que é um mercado super volátil, né? Sacode muito, não é para iniciantes, mas o robô, isso é bom para o robô, né? O robô, ele consegue operar bem em mercados muito voláteis, porque ele justamente consegue fazer essa análise de muitos dados em tempo real. Então, foi bem interessante, assim. Mas aí, nesse caso, tem que remeter o dinheiro para fora, tem que abrir uma conta no exterior. Aí, a declaração de imposto de renda, você tem que avisar que está indo para fora, tá? Fazer o câmbio direitinho na hora do resgate, a mesma coisa. Então, assim, já é uma operação um pouquinho mais complexa. Quem sabe, nos próximos anos aí, talvez até fique mais simples, né? Mas, por enquanto, ainda tem aí muito o impacto da operação do câmbio, né? Sim, e temos também a questão das criptomoedas, né? Alguém aí já ouviu falar sobre as criptomoedas, assim, sabe mais ou menos o que é? Vou fazer uma introdução rápida aqui. Esse mercado de criptomoedas não é assim uma das minhas especialidades realmente, mas o que já é possível perceber, né? Que o negócio tem futuro, né? Ele não é uma onda que vai morrer, né? O que é criptomoeda? É uma moeda digital que você não depende de nenhum intermediário, né? O banco, a bandeira do cartão, para fazer negociações, né? Então por exemplo, se você vai prestar serviço para alguém que tem criptomoedas, você presta um serviço para aquela pessoa e combina o pagamento em criptomoedas. E aí aquela pessoa vai e te paga em criptomoedas. Então você cria uma conta no sistema internacional e aí toda vez que entrar uma moeda, né, algumas criptomoedas na sua conta, todo o sistema internacional fica sabendo. E aí quando você quer pagar para uma pessoa, esse dinheiro vai direto para a pessoa. Ele não precisa de um banco, uma conta bancária, um cartão, uma bandeira de cartão, não precisa de nada disso. As transações são feitas diretamente entre as carteiras, né? Entre a minha carteira e a sua carteira. Então, assim, as criptomoedas, elas já existem várias, né? A Bitcoin é a mais famosa, mas existem várias criptomoedas. Hoje é um mercado que, assim, eu vejo mais operações em criptomoedas, né? Pessoas comprando e vendendo, operando para tentar ter lucro ali naquele dinheiro e menos o uso em si da criptomoeda. Mas eu acredito que nos próximos anos, nos próximos 10 anos, a gente vai ver cada vez mais as criptomoedas de fato chegando na vida real, né? Acho que ainda não vai ser uma coisa muito de varejo, né? Porque depende de outras questões aí, tecnologia, né? A gente ter a tecnologia acessível. Então, assim, todo mundo tem smartphone, mas nem todo smartphone tem capacidade de operar alguns softwares. Então, eu acho que tem alguns outros pontos aí para que ela se torne realmente mais acessível. Mas eu acho que, assim, de hoje, o que a gente vê de pessoas aceitando transações em criptomoedas e pagando coisa com criptomoeda, isso vai crescer bastante ainda nos próximos anos. E aí não vai ser só uma questão de operar, né, de comprar e vender a moeda para ganhar dinheiro com isso, mas também de você usar, né, essa moeda no seu dia a dia, comprar e vender coisas com criptomoeda, né? Receber o seu salário em criptomoedas, não sei. E existe mais de uma criptomoeda, né?
mas elas não são por país, né? Elas não são de nenhum país, elas são aquela criptomoeda que circula no mundo inteiro, né? Todas as criptomoedas, elas são por natureza globais. A gente já tem aí também fundos de investimento em criptomoedas, né? Então já tem vários fundos no mercado. Para quem quer investir em criptomoeda e não entende muito bem, não consegue acompanhar o mercado, não sabe como fazer, eu recomendo fortemente um fundo que invista em criptomoedas, porque aí o gestor vai fazer essa operação para você, ele vai escolher, vai definir melhor do que você ter que tomar decisões, né, de comprar e vender as criptomoedas sem conhecer, sem estar acompanhando o mercado. Então, eu acho que vale mais a pena ir através de um fundo. Eu acho que vão surgir até outros produtos financeiros com criptomoedas aí nos próximos anos, né? Bem, e aí o que isso tudo tem a ver com você, né? Como que a gente vai, então, investir de verdade no meio dessas novidades todas? Bem, primeira coisa, eu acho que não tem outro caminho a não ser o Brasil começar a aprender sobre educação financeira, né? Os brasileiros começarem realmente a conhecer alguns conceitos, a testar, experimentar, né? E aí sempre vem aquela pessoa que diz assim, eu queria ter aprendido na escola. Gente, na escola, na época que eu estava na escola, isso não era um assunto, definitivamente. Então assim, não adianta a gente, mas tinha que ter sido, não foi. Agora, também não é só na escola que dá para aprender educação financeira, né? Dá pra gente aprender na vida, como a gente aprende muitas outras coisas depois que a gente sai da escola. Então, é muito importante que todo mundo comece a aprender, porque quem não tiver um mínimo de conceitos de educação financeira, né, não entender um pouquinho, não precisa ser nem na teoria não, só na prática mesmo já resolve. Vai acabar ficando para trás, porque a gente vai ter cada vez mais e mais pessoas aprendendo, evoluindo, investindo melhor, e quem não tiver nessa vibe vai ficar um pouco de fora, né? A gente até já falou isso em outra live, não vai ter como o INSS sustentar todos os pensionistas em 2050, nesse modelo que ele funciona hoje. Então, assim, ou você guarda o seu dinheiro, investe o seu dinheiro para o seu próprio futuro, ou então você está contando aí com alguma herança, alguma coisa que eu já não sei. Isso é muito importante. E outra coisa, os brasileiros vão precisar também investir melhor, né? Começar a tomar mais risco. E aí, o que é o mais risco, né? A gente vai, claro, sempre é importante ter uma parcela do nosso dinheiro aplicada ali no baixo risco, dependendo do objetivo, mas a gente tem que começar a olhar para todos esses outros campos que estão surgindo, né? Então, investimentos em outros países, investimentos com modelos diferentes do que a gente conhecia até então, né? Investimentos com tecnologia diferente também do que a gente conhece. A gente vai precisar começar a ir experimentando isso. E isso eu acho que a gente já está começando a fazer, né? Porque trouxe aqui uma informação bem interessante. Pessoas na Bolsa de Valores brasileira, né? Então, assim, são CPFs na Bolsa de Valores, ou seja, só pessoa física. Em 2019, havia 1,22 milhão de CPFs na B3, que é a Bolsa do Brasil aqui. Agora, em 2020, esse número dobrou, né? A gente tem hoje mais do que 2.340.000 pessoas físicas, né, brasileiros, investindo na Bolsa de Valores. Claro que assim, às vezes uma pessoa que tem muito dinheiro, às vezes é uma pessoa que comprou lá 100 ações de uma empresa para ver como é que funciona. Mas isso já é um ótimo primeiro passo, né? Você compra ali um lote de ações de uma empresa só para ver como é que funciona. Daqui a um ano você já, foi interessante, já entendi, né? E assim, logo em 2020 a gente teve muitas pessoas entrando na bolsa. E eu acho que isso quer dizer o seguinte:
as pessoas estão entendendo melhor como é que a bolsa funciona, né? Porque em 2020 foi um ano de crise muito abrupta, né? Então a bolsa caiu muito em março e depois ela começou a se recuperar. Então quer dizer, os preços estavam baixos, né? Quem entrou na bolsa em 2020 percebeu uma valorização muito grande. Ah, pode vir outras crises? Podem e vão. Mas se você já entendeu como é que a bolsa funciona, né, e não é todo o seu dinheiro que você vai botar lá, pelo contrário, é um dinheiro específico de longo prazo, então você está fazendo um ótimo negócio, né? Então, assim, o fato de em 2020 a gente ter dobrado o número de investidores, pessoas físicas na nossa bolsa brasileira, eu vejo como um sinal super positivo de cada vez melhor educação financeira dos brasileiros, né? Bem, deixa eu perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma outra tendência que vocês saibam aí que não foi falada aqui para compartilhar. Porque essa live não vai ficar gravada aqui no IGTV, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui para mim que a gente já fala agora. Mas, de qualquer forma, você sabe que você pode sempre me mandar as suas dúvidas pelo direct, pelo WhatsApp. Se você tiver sugestões de temas também, hoje eu recebi um elogio lá no meu direct de uma pessoa que eu conheço pessoalmente, assim, né? E ela também me segue aqui no Instagram. E aí ela mandou pra mim, porque, Ana, eu adoro o conteúdo e tal. Inclusive, assim, eu tô começando a investir com meu marido, já começamos há uns 2 anos. Aí a gente ainda se sente muito iniciante, assim, e às vezes a gente tá pensando em alguma coisa, tá ali com alguma dúvida, ouve falar de alguma coisa, e quando eu venho aqui ver o teu conteúdo, é justamente o que a gente estava discutindo, e aí a gente aproveita para conversar mais, entender melhor e tal, então fica assim, super casadinho, né? Nossa, fiquei muito feliz, e aí eu aproveitei a deixa para convidar todo mundo a me mandar sugestões de temas, porque o que vocês estão pensando aí, querendo saber mais, querendo entender, com uma dúvida na cabeça, é o melhor material de trabalho para mim. Gente, muito obrigada. Boa noite para todos e semana que vem tem mais. Tá bom? Um beijo.